Hoje, o Espírito Santo te pergunta: como estão os seus muros e como estão as suas portas? Precisamos de muros fortes. Essa é a palavra de hoje. Como estão os nossos muros? E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Neemias 2, no versículo 17, que diz assim: Está vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbrio. Nossa alma tem 12 portas, assim como a Jerusalém celestial, que está apontando para a nossa morada eterna em Apocalipse 21 diz. E eu quero te perguntar hoje, será que você não está como as muralhas de Jerusalém, quebrada, assolada, arruinada, envergonhada? E nós vamos falar um pouquinho sobre essas 12 portas, fazendo um comparativo hoje com as portas da nossa alma, para que você possa entender e acompanhar comigo aquilo que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, que precisa nesse dia, hoje, que se chama hoje, ser reedificado. Assim como Neemias reedificou os muros e as portas de Jerusalém. Você observa que na primeira porta, que é a porta das ovelhas, Neemias não relata para a gente que foi reedificado as vigas, os ferrolhos e as trancas, porque era a porta das ovelhas. Quem é a nossa ovelha? Quem foi levada como ovelha muda ao matadouro por mim e por você? E quantas vezes nós não conseguimos nos calar e queremos nos defender e falar diante das situações, enquanto ele carregou todo o peso e o pecado do mundo e foi levado como ovelha muda ao matadouro. Será que essa primeira porta na sua vida está sem tranca? Está sem ferrolho? Está sem viga de sustentação? Observa que essa primeira porta não precisa de viga de sustentação, porque Ele me sustenta e sustenta você em todas as circunstâncias e todas as situações. Não tem ferrolho, que é aquele ferro que coloca por trás da porta como proteção. Quando Jerusalém ia ser invadida, precisavam desses ferrolhos sobre esses portões como proteção para o exército. Não tem nessa primeira porta, porque Ele é a minha proteção e Ele é a sua proteção em todo o tempo, em todos os nossos caminhos. E também não tem tranca. Por quê? Porque Ele é a porta. João 10 diz: eu sou a porta e todo aquele que passar por mim. Olha como é forte essa primeira porta. Ele é a sua ovelha. Ele é a sua porta, mas essa porta é da ovelha muda. E muitas vezes nós estamos falando o que não deve, nos comportando como não devemos, tendo atitude como não devemos ter, porque é difícil nos calarmos muitas vezes. E eu quero dizer para você que acontece que às vezes nós falamos palavras erradas, coisas erradas, no momento errado, e Ele, que é a palavra que se faz viva, que é o nosso advogado, que a voz dele precisa se sobrepor às nossas vozes. E quantas vozes nós temos liberado para o mundo espiritual, eu quero perguntar para você nessa primeira porta. Então eu quero que você pare e pense, quais são as palavras que você precisa recolher no mundo espiritual que estão gerando frequência, que estão trazendo coisas malditas e malignas para a sua vida que você liberou com a sua boca. Qual é a palavra hoje que você precisa se sobrepor com bênçãos espirituais que já estão disponíveis? Paulo diz para nós em Efésios 3, nas regiões celestiais, para nós acessarmos. Mulher, muitas vezes nós falamos o que não devemos no tempo errado, e essa é a primeira porta, a porta das ovelhas, que nos faz refletir o que estamos falando. Quando devemos estar muda, quando devemos ser mulheres sábias, que edificam e não que destrói, e não que assolam os muros. A segunda porta é a porta dos peixes, que fala sobre multiplicação. E eu quero perguntar para você, o que você tem multiplicado na sua vida? O que Deus entregou para você quando Ele te enviou aqui para essa terra e já te dotou de dons, talentos, habilidades, e que você está multiplicando isso para devolver para Ele.
Será que nós não estamos como aquele homem da parábola que está enterrando o seu talento? E Deus diz para ele que até o que não tem será tirado. Por quê? Porque Deus é um Deus de multiplicação. E nesse dia ele vem perguntar para mim e para você o que eu entreguei na sua mão e o que você tem multiplicado para me devolver. Porque Ele é um Deus que multiplica quando nós apresentamos para Ele aquilo que Ele nos entregou. A terceira porta é a porta velha, é a porta do passado, é a porta que nós precisamos fechar essa porta e apenas trazer coisas do passado como experiência, aprendizado que vão nos impulsionar para o futuro. Quantas mulheres estão adoecidas por causa de traumas, feridas, dores, abusos, traições do seu passado? Quantas frustrações! As mulheres olham para trás e veem coisas que elas não conseguiram cumprir, não conseguiram fazer para multiplicar e entregar para Deus. E isso às vezes gera muita frustração no seu coração. Eu sei disso, mas hoje eu estou aqui para dizer que a terceira porta diz assim para você: deixe o passado. O passado é um degrau para você se impulsionar aqui no presente e se impulsionar para o futuro, para aquilo que o Senhor tem te entregue, para as próximas portas que estão abertas para você passar. Então, hoje, olha para o seu passado apenas como um aprendizado. Hoje, aproveita essa oportunidade que você está me ouvindo para olhar para o passado e entender o que eu preciso deixar no passado. O que eu estou carregando nas minhas costas, que está pesado demais, que está na minha mochila, atrasando o meu processo. Eu tenho certeza que tem coisas aí que o Espírito Santo vai te ministrar hoje e que você vai entender que você precisa deixar no passado. Que aconteceu, mas você não pode ficar nesse lugar de dor, de vergonha, de opróbrio, com esses muros, com essa muralha sem proteção. Já parou para pensar que o que você está vivendo hoje pode estar relacionado ao seu passado, aquilo que você não resolveu e que você não deixou para trás? Pois é, essa porta hoje vem nos advertir sobre a porta velha, sobre as coisas do passado. A quarta porta vem falar da porta dos vales. O vale, nesse tempo em Jerusalém, era onde todo o povo amontoava os seus lixos. E eu quero perguntar para você, quais são os lixos que você vem carregando desde o seu passado? Que a terceira porta diz para você deixar para trás. Eu tenho certeza que dentro de nós existem lixos que nós precisamos ir desentulhando os nossos poços. Quanto mais a gente desentulha os nossos poços, mais nós crescemos espiritualmente. E hoje eu quero te perguntar, dá nome para o seu lixo. Se é que você tem coragem de olhar, de se autoconhecer, de ter autorresponsabilidade, de olhar para você, entender todos os lixos que estão dentro de você e remover esses lixos hoje. E fazer uma escolha e se posicionar para o mundo espiritual ver o seu posicionamento e entender que hoje você se posiciona nessa quarta porta, que é a porta dos vales. E depois vem a quinta porta, que é a porta dos monturos. Monturos era a remoção desse lixo. É uma ordem para mim e para você. Olha quanto ensino essas portas vêm trazendo para nós. De dizer, jogaram lixo sobre você. Lá na porta dos vales, na quarta porta. Você não teve escolha. Eu sei que muitas coisas também aconteceram comigo, assim como aconteceram com você desde o ventre da sua mãe, desde a sua infância, desde a sua adolescência, talvez até na sua juventude. E hoje, você me ouvindo como uma mulher madura, Deus está dizendo para você, deixe os lixos, remova os lixos. Você está pronta para remover os lixos. Não espera a dor ir embora para você ter forças para remover os seus lixos. Muitas vezes nós vamos ter que nos reconstruir, reedificar em cima das nossas dores. Neemias tinha toda a impossibilidade que você puder pensar para reconstruir esses muros. Mas ele não olhou o improvável, o impossível, as dificuldades, as dores, porque a Bíblia fala que ele chorou, que ele se entristeceu. Imagina como estava o coração dele.
Assim pode estar o seu coração hoje também. Mas eu vim aqui para te incentivar, para te dizer, saia do lugar da dor, para tirar os seus lixos. Você não é um caminhão de lixo que vai carregar todo o lixo que foi amontoado sobre você. Hoje, nesse portão do monturo, você pode se ver livre dos seus lixos. Faça essa escolha, se posicione. A sexta porta é a porta da fonte. E eu quero te perguntar hoje, de que fonte você tem se alimentado? É a fonte da palavra? É a fonte que sai direto do trono de Deus? É essa fonte que você tem bebido? Qual é a fonte? Hoje, a sociedade está adoecida porque se alimenta de fontes erradas, se alimenta de fontes sujas, se alimentam de fontes apodrecidas, se alimentam de fontes cheias de pecado contaminadas. Hoje, eu quero perguntar para você, qual fonte você tem bebido? É a fonte do rio de Deus que tem te lavado do alto da cabeça à planta dos pés, que tem te purificado, que tem limpado o seu coração, assim como Davi diz, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Todos os dias nós precisamos fazer isso. Todos os dias nós precisamos ser lavados por essa fonte. Todos os dias, a nossa armadura espiritual precisa ser limpa das nossas batalhas, dos campos de batalhas que nós entramos todos os dias. Mulher, quando você entrar nessas batalhas, precisa sair, precisa se lavar com o rio de Deus, precisa se lavar com essas fontes. Quantas mulheres têm vindo até mim cansadas, com as suas armaduras espirituais sujas, porque elas não aprenderam que elas precisam se lavar todos os dias na fonte. Então lava a sua armadura hoje. Tira toda a sua armadura e passa pela fonte do rio de Deus. A sétima porta é a porta do cárcere. E eu quero te perguntar onde você está presa. O que tem prendido você? Quais são as palavras que você escutou desde a sua infância que hoje não permitem com que você rompa? Avance. Vá fazer o que precisa ser feito. Seja corajosa, seja forte. Se sobressaia sobre a sua dor. É possível refazer a sua história. É possível. Se ame. Antes de esperar um elogio, antes de esperar que alguém ame você, você precisa se amar primeiro. Então, o que está prendendo você? O que te prende? Talvez uma falta de paternidade. E hoje você fica buscando no seu marido, o seu pai. Talvez o desejo de ter um filho. E você ainda não teve. E Deus, Ele pode fazer um milagre na sua vida se você crer. Porque o seu ventre espiritual é fértil. Então começa a usar a sua boca para profetizar. Espiritualmente falando, o bebê que você já está gerando. Comece a fazer isso hoje. É o Espírito Santo que te impulsiona com essa palavra, nessa porta. Se posiciona hoje nessa sétima porta e não deixe o medo, a insegurança, a incerteza prender você nesse lugar. Não deixe, avance. Dê um passo profético hoje comigo, enquanto você me escuta. A oitava porta é a porta das águas. Água, na Bíblia, significa palavra. Fundamento dos nossos pés. Não tem outro lugar para nos reedificarmos do que dia após dia, sob a palavra do Senhor. A palavra dele precisa estar, a Bíblia diz, atada. Tem que estar na minha testa, tem que estar no meu coração, tem que estar amarrado nos meus braços, assim como era a ordem dele lá no tempo de Moisés. Aquele povo precisava andar assim. Por que mudou? Se era estatuto perpétuo, hoje tem que estar ainda na minha testa, cravada na minha testa, no meu coração, nas minhas mãos. Eu preciso falar dela enquanto eu levanto, quando eu ando, quando eu como, quando eu deito. Essa ordenança não mudou. Essa é a regra da nossa vitória. É aqui que está, é sobre a palavra, é sobre onde temos nos edificado. Não tem reedificação sem palavra, é impossível. A nona porta é a porta dos cavalos, que vem dizer para mim e para você, se livre das suas cargas, se livre dos seus pesos.
Só de você ir deixando esses lixos para trás e se limpando, você já está se livrando de muitas cargas. Livra das cargas que estão na sua mente, de como você se vê, da visão distorcida e disfuncional que você se olha, mulher, no espelho. Hoje eu vim aqui dizer para você, você foi criada por um Deus todo-poderoso. Ele te criou com as próprias mãos e ele não errou quando ele fez você do jeitinho que você é. Então para de olhar para os padrões do mundo e olhe hoje para os padrões de Deus. Olhe tudo que Ele colocou dentro de você e comece a pedir a Ele para que você se veja como Ele te vê. O que Ele fala, pede para você ouvir o que Ele diz ao seu respeito. Como Ele vê você, que nunca mais, eu te garanto, você vai se olhar no espelho e ter a sua autoimagem distorcida. Isso é cura para você. A 10ª porta é a porta oriental, é a porta do Oriente, é a porta do regresso de Jesus. Lembra que os magos diziam, eis que vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo do mesmo lugar que ele veio. É o mesmo lugar que ele vai regressar. Está apontando para o regresso de Jesus, está dizendo, ei, reedifica os teus muros, conserte as tuas portas, coloque vigas, ferrolhos, trancas, porque eu estou voltando e você precisa passar por essa porta. Você precisa passar por essa porta hoje. Você precisa passar por essa porta agora. Você precisa colocar a mão na consciência e fazer um exame. E voltando todas essas portas, o que eu preciso edificar para que eu consiga passar? Essa é a porta do regresso. Na porta principal que João 10 diz, eu sou a porta. E se nós estivermos de qualquer maneira, nós não vamos passar por essa porta. Se nós estivermos assolados, se nós estivermos no pecado, jamais passaremos por essa porta. Então nós precisamos nos lavar, nós precisamos de palavra. Olha quanto ensino tem essas portas. A 11ª porta fala da porta da atribuição, da missão que eu tenho e que você tem para realizar nessa terra. Aquilo que o Senhor te entregou. Deus não nos mandou aqui, nessa terra, para uma simples viagem. Para nascermos, crescermos, casarmos, morrermos. Como o mundo vem trazendo a escala da evolução. Não foi por isso. Descubra o seu propósito. Seu propósito já está dentro de você, porque Ele já te enviou completar. Já colocou tudo dentro de você, para você executar, para você entregar, tem a ver com o outro. O outro vai se alimentar do teu fruto. Então descubra o teu propósito. Se você não sabe o seu propósito, descubra o teu propósito. Eu te encorajo hoje a se levantar, a olhar para dentro de você e a descobrir o que eu gosto de fazer, qual é o meu dom, meu talento, o que o Espírito Santo pede de mim como meu propósito de vida. E eu tenho certeza que nunca mais você vai fazer essa pergunta de qual é o seu propósito. Pergunta para o Espírito Santo e ele vai revelar para você. Ele é especialista em nos falar, em nos ajudar, em nos revelar o propósito que nós temos aqui na terra. E por último, a porta de Efraim, que é o segundo filho de José, Manassés e Efraim. Efraim, quando Jacó foi abençoar os netos que ele trouxe, ele disse para José, eles vão receber da mesma herança que os meus filhos, eu vou tomá-los como filhos. E quando ele foi abençoar, ele cruzou as mãos. E a bênção da mão direita, que era a bênção da primogenitura, ficou sobre a cabeça de Efraim. Hoje, nessa 12ª porta, eu e você também recebemos a bênção da primogenitura, porque fomos feitos filhos, imagem e semelhança. Então, para cada um não tem ordem. Tem a ordem que ele nos criou, como a primeira, como o primeiro, como aquele da criação que vai chegando até nós essa bênção. A bênção de sermos o primeiro, a bênção de estarmos ouvindo, a bênção de fazer aquilo que o Senhor nos pediu para fazer. Eu quero que você hoje analise essas 12 portas. Eu quero que você faça uma reflexão a respeito da sua vida. Qual é a porta? Qual é o muro? Essas portas estavam sobre o muro. Tudo estava assolado. E os muros foram sendo reconstruídos. Esse muro são a nossa alma. Representa a nossa alma. E essa porta que precisa ter ferrolhos, trincas e trancas, precisam estar fechadas
contra as setas do mundo, contra as palavras do mundo, contra o modelo do mundo. E isso você só encontra nele. É Ele que você precisa buscar. É intimidade com Ele que você precisa para fazer esse tempo de reedificação e de restauração, assim como Neemias fez. Eu encorajo você a ser forte e corajosa nessa batalha, de olhar para trás, de reedificar os seus muros, de reedificar as suas portas e de estar de pé diante da presença do Senhor naquele grande dia para passar pela porta principal.